E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, para o nosso segundo episódio do podcast do Resenha Bariátrica, a gente vai convidar alguém para falar sobre saúde mental. Então, hoje é com a Larissa, que é psicóloga formada pela UPF, especialista em avaliação psicológica e especialista em psicologia clínica e CEO da Consigliare Saúde e Humanização. Muito obrigado, Lari, pela presença hoje. Obrigada a você, Nath, pelo convite. Foi muito especial, né, esse convite. Estou muito grata aqui por esse momento. Espero falar um pouquinho desse assunto que às vezes é negligenciado, né? Então, saúde mental. As pessoas fogem muito, Fogem né? bastante. E aí aquela velha frase, fugir para onde se tudo mora dentro, né? Exatamente. E a gente acaba descontando algumas coisas também, né? Que a gente não tá bem ou tá mal, acaba descontando na comida e aí vem o assunto que queremos falar hoje, bariátrica. Então, assunto de obesidade com a psicologia. Isso mesmo. Não tem como separarmos, né? Não tem como fugir. Não tem. Então, vou fazer algumas perguntas para ti, para a gente ir conversando, tá? Para a gente entender como é que funciona a avaliação da psicologia para a cirurgia bariátrica. Porque às vezes o pessoal não sabe, mas a gente tem algumas especialidades que precisam passar para fazer a cirurgia bariátrica, que é nutrição, endócrino e a psicologia. Então, tá tudo associado. Precisa estar esse combinho, essas três especialidades alinhadas junto com a cirurgia, para a gente, então, todo mundo estar de acordo com a cirurgia. Porque se o paciente não tiver com um psicológico legal, sem menor condição de operar, né? Porque a gente sabe que a gente opera o estômago, mas não opera a cabeça, né? E aí, os problemas, daqui a pouco, de reganho, ou cirurgia não dá certo, complicação. Então, me diga, como é que funciona a avaliação psicológica, assim, para cirurgia bariátrica? Tem algum número de consulta mínimo, um tempo que tem que ter? Então, Nath, eu imagino que muitos pacientes perguntam para você, né? Mas eu preciso mesmo passar pelo processo do psicólogo, eu tô bem, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu já decidi isso há muito tempo, então eu estou muito seguro para fazer o processo e para participar de tudo que envolve, né? Sim. O processo da cirurgia, o processo de mudança e transformação. E aí eu imagino que tu fala sim. Sim, precisa. Né? Não tem como não fugir. Tem como fugir. E, de fato, não tem como, tá? Hoje, o processo de avaliação psicológica dentro do contexto, né, de cirurgia bariátrica e metabólica é extremamente importante, incontestável, imprescindível. E aqui a gente poderia falar todos os sinônimos de importância, né? Então, o processo de avaliação, ele consiste num conjunto de técnicas, né? Você nunca utiliza, por exemplo, uma ou duas ferramentas, tá? Hoje, a gente tem o SATEPS, que nos referencia, que é o sistema de avaliação, né, de testes psicológicos, que nos referencia a instrumentos que a gente pode utilizar para nos dar respaldos, né? Para a gente poder avaliar melhor esse paciente. Eu também gosto de utilizar nas avaliações uma entrevista clínica muito bem fundamentada, é importantíssimo, né? Porque o teste em si, ele vai trazer ali critérios avaliativos, mas tem muitas coisas que o paciente... É uma coisa mais fechada, né? Esquematizada. Isso, é categórico, né? E tem muitas coisas que o paciente precisa verbalizar, ele precisa trazer para a consciência, ele precisa entender o processo. E aí eu utilizo... assim, de modo geral, uma avaliação com base num critério importantíssimo, que é biopsicossocial. Bio. Eu preciso fazer a avaliação biológica do paciente. Mas você é psicóloga, por que você vai avaliar essa parte? Essa parte é com o meu médico. Mas eu preciso saber... Preciso entender aquele paciente, todo o processo, e eu preciso saber como que vai ser o processo propriamente da bariátrica. Às vezes eu entro em contato com o médico cirurgião. O paciente X vai fazer que procedimento, para entender se aquele procedimento, dentro do contexto de vida dele... Sim, até para entender se a obesidade não está relacionada com alguma coisa que tenha acontecido no passado também desse paciente, né? Alguma carga mais pesada que ele tenha descontado na comida há muito tempo, alguma coisa assim. Exatamente. Então, análise psico, né? Que é a questão do psíquico mesmo desse paciente, toda a estrutura emocional, de personalidade, de vivências e tudo mais. E o social,
que é extremamente importante Claro. também, né? Não vivemos sós, estamos aqui Sim. num todo. Então, qual vai ser a base de suporte dele? Como que Sim. ele se comporta nesse social? Como que está isso para o paciente hoje? Então, é imprescindível fazer uma análise dentro dessa palavrinha aí que eu te falei, biopsicossocial, né? Completo. E tem um tempo, assim, que o paciente precisa estar acompanhando com alguém da saúde mental, um número mínimo de sessões, ou tempo de... precisa de 3 meses, tá em acompanhamento, alguma coisa assim ou não? Então, muitos pacientes, quando chegam para o processo de avaliação, eles me perguntam, Lari, quanto tempo, né? Eu não uso um número X de sessões, eu não tenho um número X fixado, mas ouso dizer que, para uma avaliação fidedigna, para uma avaliação pontual, né, eu utilizo pelo menos 5 a 6 sessões. Sim. Que às vezes o pessoal acha que é só chegar e assina o laudo aí que eu preciso para bariátrica, né? Exatamente. E importante você falar isso porque eles me perguntam assim, e aí, ao final, estou apto ou não? Vai me dar o laudo ou não? Estou apto ou não? Aí eu digo assim, então, eu nem vou falar desse critério, porque Sim. eu não avalio o paciente dizendo, você está apto ou não está. Claro. Né? Eu avalio o paciente numa questão de, você tem estrutura para tamanha mudança? Sim. Você tem estrutura para o enfrentamento de todo esse processo? Você está compreendendo tudo, né? Você tem compreensão, você tem consciência Sim. do que vai ser, né? Porque o processo avaliativo, quando o paciente chega para avaliação psicológica, eu sei que eu tenho o quê? Um início, um meio e um fim. Né? Claro. Vi que o paciente tem algumas fragilidades, que depois eu vou entrar nisso um pouquinho, né? Eu vou entender que o quê? Eu vou precisar fazer o processo avaliativo, né? E ainda dar um suporte emocional para esse paciente. Aí a gente sugere, ou a gente faz o encaminhamento também. Sim. Isso é de critério de cada abordagem, de cada psicólogo mesmo. Legal, né? sim. Não, então não tem nada fixado de ter um número mínimo, alguma coisa, vai de profissional para profissional. Exatamente, é como eu falei, né? Sim. Hoje, dentro da minha experiência, eu utilizo pelo menos 5, 6 encontros, não mas tem como podendo num se encontro estender. também desvendar muita coisa e entender muita coisa, né? Não. Às vezes a pessoa nem consegue se abrir tanto em um encontro, né? Exatamente, tu precisa, né? Precisa ter mais tempo, com certeza. Isso, criar um suporte para esse paciente. Como eu disse, às vezes eu preciso entrar em contato com o médico, com o nutricionista, né? Todo o grupo para entender, né? Exato, porque quando a gente fala, né, de processo cirúrgico, bariátrico, metabólico, a gente está falando de uma equipe multi. Sim. Então é importantíssima essa troca, sabe? E existe, então, a chance de receber a negativa ali no documento, de não estar apto. Como eu disse, não é não estar apto, exatamente. Né? Mas, assim, precisar sem de um processo ter condição naquele momento de compreender tudo. Na verdade, eu utilizo o termo assim, não estar com uma estrutura por hora. Por hora. Entende? Por hora. E tem um como tempo somos depois, mutáveis, né? E, tem um tempo depois para passar por uma reavaliação, para, de repente... Não, fixado não. A gente sugere, né, o método interventivo, faz a psicoterapia, aí, quem sabe você trabalha mais direcionado esse aspecto com o teu, vai vendo com o tempo, com o teu terapeuta. Sim. E depois a gente pode refazer a avaliação, tá? Entendi. Na maioria dos casos, é muito positivo. Na maioria é positivo. Mas é importante dizer, porque eu já recebi uma vez um documento de um psicólogo falando que, no momento, o paciente não estava pronto, que tinha algumas coisas de compulsão alimentar, que precisava adaptar e tudo mais. Então, o pessoal acha que realmente é assim, chegar ali, assina o papel para mim e pronto. E tem muito mais coisa por trás, né? Que a gente... É que o pessoal às vezes não compreende que a saúde mental é tão importante. Uma das coisas mais importantes dessa carga toda, né? Da cirurgia bariátrica. Com certeza. Tu sabe, Nath, que eu utilizo uma fala muito simples com os meus pacientes, assim, mas que traz uma importância rápida. Sim. Eu brinco com eles, eu digo, se não fosse importante cuidarmos da nossa saúde mental, cuidarmos de fatores psicológicos e emocionais, a mente, a cabeça, o cérebro não seria no topo, ia ser no pé, né? Verdade. Então, só pra gente entender, assim, o nível de importância. Terapia em dia. Por favor. Eu tinha esquecido, a gente falou do pré, né? A gente tava falando de número de sessões para bariátrica, mas e após? Como é que funciona esse acompanhamento? O paciente tem indicação, assim, de quanto tempo?
precisa ficar acompanhando em função da bariátrica? Porque terapia todo mundo precisa, né? Acompanhamento psicológico independente, mas em relação à bariátrica, tem algum tempo que precisa ficar acompanhando no pós? Ou uma sugestão de tempo? Então, né, é aquele velho jargão, cada caso é um caso. Sim. Mas na maioria das avaliações que chega para mim, o que eu faço? Eu sugiro o acompanhamento, tá? O ideal, eu vou puxar areia para minha praia, né? Com então, certeza. assim, o ideal é pelo menos 12 meses. Tá. Do processo, tá? 1 ano. Mas, o paciente tá num grau de estabilidade, aspectos emocionais dentro de um equilíbrio, né? Tá conseguindo dar conta de todo esse pós. 6 meses também já acaba sendo um número expressivo. De novo, Sim, né? de paciente para paciente. Isso, também mais se é uma vez na semana, uma vez a cada 15, uma vez por mês, isso aí também vai variar muito de paciente para paciente, acredito. Aí é critério, né, do próprio terapeuta, que acompanha e tudo mais. É critério do profissional. Tá. E acha que faz diferença o acompanhamento presencial ou acompanhamento online? Faz alguma diferença? Ou olha, nesses casos, assim? Então, eu vou falar da minha experiência, né? Sim. Eu tenho tanto pacientes na modalidade presencial quanto na modalidade online. Eu não vejo diferença. Sim. Porque se o paciente está vinculado, se eu tenho uma questão de transferência, se eu gero uma aliança terapêutica... Claro, já tem o vínculo, né? Claro, o resultado vai ser satisfatório, vai ser benéfico. E o paciente está disposto a esse processo também, né? Sim, com certeza. Então, é conta de matemática. 1 e 1 vai dar 2. Vai como dá certo, o importante é fazer. Exatamente, eu ia falar isso agora. Foi mais ou menos o que a gente conversou da outra vez com a Gabi, que a gente falou, faz o que quiser de exercício, o importante é fazer. Então, assim, faça como quiser, mas faça, né? Exatamente. Essa é outra coisa importante também, que a gente sempre orienta o paciente a aguardar pelo menos 1 ano, 1 ano e meio para ingerir bebida alcoólica no pós-bariátrica. Em função de, às vezes, a bebida tem gás e tudo mais, que pode ser irritativo, porque a gente operou um estômago, né? Mas a gente vê bastante casos de pessoas que acabam criando uma dependência do álcool pós-cirurgia bariátrica. Tanto pela perda de peso, porque vai ter menos gordura, então vai ficar bêbado mais rápido. Mas tem alguma coisa, assim, de transferência de compulsão, já que eu não estou comendo, eu vou beber, ou de ter essa sensação de bem-estar com a bebida, alguma coisa assim? Então, dentro da prática clínica, né, já observei alguns casos até expressivos, né, desse deslocamento. Sim. Né? Então, assim, logicamente, como você faz uma transformação, né, ali no estômago do paciente e tudo mais, ele não vai poder comer aquela quantidade X que ele suportava antes. Aí o que fica mais fácil? A ingestão do alimento ou a ingestão do líquido? Com certeza o líquido vai mais fácil, sem dúvida, né? Exatamente. Porém, se eu for beber somente água, talvez eu não vou ter aquele prazer, aquela essa é a palavra que tá me faltando, o prazer. Isso, eu não vou ter acesso, né, ao prazer. A minha bomba dopaminérgica, que antes eu encontrava no comer em demasia, no bem-estar do comer. Exatamente, né? Eu não encontro mais. Sim. Ou se eu encontro, é de forma o quê? Minimizada. Sim. Então, há muitos casos, não só com o álcool, né? A gente também vivencia processos com drogas ilícitas, compulsão por compras, um consumismo, assim, muito exacerbado, compulsões até mesmo sexuais, compulsões num nível, assim, eu falo, né? Tudo precisamos ter um equilíbrio, que é demais, né? Sim. Vai sobrar e o que é de menos falta. Então, então, assim, eu não encontro mais aquela zona de prazer, eu não tenho mais acesso. Já como não tem da comida, acaba deslocando um pouco para outras coisas que possam gerar esse prazer, então. Exato. Por isso a importância do pós. Exato. Né? Que a gente estava falando antes, né? Do número mínimo de sessões não tem. Depende do que vai acontecer. Faça o acompanhamento. Para quê? Para trazer para a consciência que você vai comer, que você vai ter aquele prazer, sim, no alimento, mesmo que seja minimizado, mas que você pode deslocar isso para quê? Prática de atividade física, dentro do processo, né, que melhor for, ali no caso, né, de consequências que você teve. Tu pode... tem muitos pacientes, olha só que interessante, que eles chegam no consultório e dizem assim, Lari, com esse... Depois do pós,
eu me conheci e eu entendi que eu tinha um hobby X. Então, tem pacientes que começam a ter o quê? Um prazer enorme em leituras, Sim. em estudar algo diferente. Muitos começam a fazer projetos novos. Muitos aprendem que... Por exemplo, eu tenho um paciente que passou pelo processo e disse que estava gostando de fazer, mexer, lidar com jardinagem. Eu disse, ótimo. Sim. Né? Desde que você saiba também o equilíbrio de estar dentro desse processo. Claro, mas achou uma outra fonte de prazer, que a rotina é importante, né? Então, daqui a pouco, se ele tem aquela rotina de fazer a jardinagem e tal, tudo que é organizado, acho, na cabeça, funciona melhor, né? Até a academia, exercício, bom, tem a rotina, vai todo dia, faz aquilo todo dia. Acho que deixa também um pouco de pensar em outras coisas, por exemplo, de comida e tudo mais. E às vezes o paciente se engana, né? Ele acha que, não, nunca mais vou comer, nunca mais vou conseguir comer. E não é assim, a gente sabe que consegue, só que em menor quantidade, porque essa é a ideia da cirurgia, comer em menor quantidade, né? Então, às vezes o paciente acha que não vai conseguir comer, nunca mais vou conseguir comer um churrasco, nunca mais vou ter vida social. Claro que vai. Às vezes até mais, né? Até mais, exatamente. É o que eu falo, assim, tem-se um medo muito grande, porque tudo que é novo assusta. E a gente sabe, e eu não romantizo o processo quando o paciente chega, porque ele vem com uma ideia, eu vou ficar num padrão de beleza, eu vou ter o corpo perfeito, né? Pensa muito na questão externa. Né, de estética, o meu físico, tá. Mas e o que está por trás disso? Sim. Eu não posso olhar só para isso. Então, assim, a gente não deve, como eu falei, romantizar esse processo, porque sabemos que acaba sendo algo invasivo, onde traz muitas modificações, onde exige uma série de cuidados, onde há todo um processo de readaptação, tem-se um novo aí, né? Até porque tem a falsa ideia que o pessoal acha que é um caminho fácil, né? A bariátrica é o caminho fácil para emagrecer. Definitivamente não é, tem muita coisa por trás. Realmente não dá pra gente romantizar, né? Não podemos, né? Claro que é possível a gente ver milhões de casos de sucesso, tem muitos pacientes... E a vida muda mesmo, porque outras doenças, diabetes, hipertensão, isso, muita coisa melhora, né? Mas realmente tem muita carga por trás, não dá pra achar que é super fácil, vou ali fazer a cirurgia e pronto, é isso aí. Claro que eu acredito que você vai conseguir pontuar mais pela tua experiência clínica também dentro do consultório, mas tem pacientes que, se não fizer o processo, eles podem morrer. Com certeza. Por questões de N comorbidades. Com certeza. Né? E aí o paciente vê o quê? Vê aquela possibilidade. Eu tenho essa possibilidade, e muitos chegam, eu tenho essa possibilidade, mas eu tenho muito medo. Eu preciso fazer. Tem muitos que sabem que precisam fazer, mas tem medo de fazer ou não quer fazer, acha que consegue emagrecer de outras formas, e tem que tentar mesmo emagrecer de outras formas, mas chega num certo ponto que daqui a pouco esperar para tentar emagrecer pode ser um risco muito alto. Uma diabética que está usando 5, 6 medicações diferentes. Então, a questão de hipertensão também, a gente tem que pesar, botar tudo na balança, não é só sair indicando, mas também tem que pesar muita coisa aí, né? A gente sabe que é um paciente que geralmente traz uma carga maior de outras doenças. Então, com certeza, tá tudo junto. E até mesmo, sabe, Nath, de vivências também. Sim. Porque, imagina, hoje a gente vai falar de obesidade, né? A gente sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença. Sim. Então, o paciente, ele chega doente. E uma doença que tá matando bastante, né? Exatamente. Então, ele chega doente. E aí, uma vez se falava assim, o paciente na adultez... próximo, aí muitos mais já 40, 50 anos. Sim. Hoje a gente vê também adolescentes, a gente vê jovens, a gente vê crianças. A gente vê criança. E aí tu vai dizer, tu vai fazer ou você não vai fazer. Não, a gente vai avaliar num conjunto de técnicas, num conjunto de profissionais capacitados para... Não, e tem pacientes que mesmo tendo indicação, às vezes a gente não consegue operar. Por exemplo, um paciente que está sozinho, que não tem condição de ter um acompanhamento correto, às vezes que não tem que ainda tem alguma doença, alguma coisa que precise tratar antes.
Então tem coisas que a gente não consegue só indicar e fazer correndo, não tem como. Tem um conjunto global de muita coisa aí. Ficam num processo de fuga, né? Exatamente. É mais fácil, né? Mais fácil. Mas não é o ideal. E me diz uma coisa, como é que funciona para acompanhar os pacientes em compulsão alimentar? Que a gente vê bastante isso associado à obesidade, né? O famoso sair beliscando, ou daqui a pouco comer um monte de doce. Senta para comer uma caixa de bis, em vez de comer já come a fileira inteira. Como é que funciona essa compulsão? Porque a gente sabe que, querendo ou não, a comida é às vezes uma válvula de escape, né? Hoje eu tô feliz, vou comer. Hoje eu tô triste, vou comer. Exatamente. E isso é cultural. Se analisarmos, a gente se reúne. Festa de aniversário, por exemplo. É o social, né? Algo sociável. Vamos sair para comer, vamos sair para beber. Né? Festa de aniversário. Tem comida. Datas comemorativas. E não é qualquer comida, né? É aquela fritura, é aquela coisa boa. E aí... Ninguém se reúne para comer salada. Então, né? Ou só para tomar água. Ninguém se reúne para tomar água. Isso aí não existe. Enfim, então, é um aspecto até cultural. A gente se reúne para quê? Para comer, para beber, para socializar. Enfim, às vezes até o ato de comer, ele vem primeiro do que a socialização. Sim. Então, olha só que interessante, né? A zona oral, ela é a saciedade rápida. Né? É o que você falou, eu tô triste, eu vou comer. Eu tô frustrada, eu vou comer. Eu estou ansiosa, eu vou comer. Eu estou feliz, eu vou comer. Aquele dia de maior angústia, eu vou comer, porque é muito fácil, né? Não... E querendo ou não, dá um prazer a gente comer. Claro que sim, né? Como eu disse, gera uma bomba dopaminérgica ali, onde você... A gente se sente conforto, comida conforto. Isso, que delícia. Vou comer só um docinho aqui. E aí, quando você vê, aí a grande diferença, né? Entre o comer e o comer consciente. Eu vou ali, eu vou comer um docinho. Sim, ok, você comer um docinho. Aí você, durante o dia, né? Aí você, de novo, passou 3, 4 horas. Vou comer vou ali, vou comer mais um docinho. Aí não chega, né, na modalidade que você falou de abrir, por exemplo, uma caixa de chocolate e comer toda a caixa de chocolate. Que é por isso que eu não tenho em casa. Porque se eu for abrir uma barra, vai ser inteira. Mas o comer consciente, né? Dentro de um processo de dizer, não, eu já comi o meu docinho, eu já senti prazer. Que outras coisas eu posso fazer para me dar prazer? Né? Porque a compulsão alimentar é essa busca exagerada do comer, o próprio nome já diz, né? É uma compulsão, é um transtorno onde a pessoa não tem o limite, né? Ela exagera mesmo, e aí dentro desse exagero a gente vai ter as consequências, né? Que são N consequências, sabe? Então tem pacientes que chegam, olha só que interessante, não num nível de obesidade, mas dentro desse processo já bem intensificado da compulsão alimentar, e aí você também pode direcionar antes que haja um caso de obesidade. Antes que as coisas piorem, né? Justamente por isso, pelo acesso fácil, é muito mais fácil, né? Eu buscar, como eu falei, esse prazer. E assim, no paciente, muitas vezes, que já chega com a compulsão, com a obesidade, a gente fala um pouquinho da leptina. Né, que é o hormônio da saciedade. Talvez depois a gente vai investigar, vai buscar um apoio neuro também para entender isso. Ele não consegue mais ter acesso. Então, essa saciedade do comer, né, ela acaba sendo muitas vezes até um comer emocional. Claro. Na maioria das vezes. Que vai demorando cada vez mais para ser atingida, né? Exato, porque você falou no início da nossa troca que eu faço o processo da cirurgia física. Eu opero a barriga, né? Eu opero o estômago. A cabeça não tem o que fazer. E aí, isso eu digo bastante para os pacientes. E o que tem fome? É o estômago? Ou é a cabeça, ou é o cérebro, né? Então, é o cérebro. O cérebro controla tudo, não adianta. Que tem fome. Então, por isso esse processo de olhar para dentro, de buscar o apoio psicológico. Eu tenho a impressão, talvez, que piorou um pouco essa coisa da compulsão por comida, por doce, na pandemia, assim, porque eu acho que o pessoal ficou muito tempo em casa, daqui a pouco a rotina de um home office. Eu acho que quando a gente está muito tempo em casa ou muito tempo parado, eu acho que a gente lembra mais de comer do que quando está na rua ou tá fazendo mais coisa. Eu tenho essa impressão que a pandemia aumentou um pouco essa coisa por comida e por bebida também.
Acaba sendo facilitador, né? Porque você pensa, por exemplo, se eu vou para o consultório, eu faço os atendimentos nas duas modalidades, eu vou para o consultório. Imagina que eu chego no consultório, eu não vou ficar, o meu paciente está ali, eu não vou ficar levantando e comer algo. Você vai para o teu consultório, também é diferente. Agora você vai fazer um atendimento remoto. É acesso fácil. Claro, entre uma consulta e outra, tá em casa, tá ali... Vai ter mais fácil, a ingestão, né? Muito maior, porque é a facilidade propriamente dita, né? Por isso que esse controle, elevar níveis de consciência, você ressignificar esse comer, como eu disse, a gente come para quê? Para nutrir-se, né? Sim. E aí a demasia conscientemente é para isso, né? E aí a demasia estar no nutrir-se? Sim. Não está. Pelo contrário, muito longe disso, né? E tem aquela outra coisa também, agora tu falou, a gente come para nutrir, mas às vezes outro problema também que está relacionado com a obesidade é que a gente não está satisfeito quando a gente está satisfeito. Então, assim, comi 2 fatias de pizza, estaria ok, mas a gente quer a terceira, quer a quarta, quer a quinta, então tem isso também, né, de cada vez querer comer mais e, sei lá, tem que ficar cheio. Né? Só o satisfeito para nutrir não é suficiente. O famoso excesso. Exatamente. Né? E aí, depois, o que acontece nesses casos? Eu comi. Aí veio aquela falsa saciedade. Porque, na verdade, te gera muito mais desconforto do que saciedade. Claro. Né? E aí, tu tá comendo ali de novo. Não é consciente. Porque se tu tá num processo consciente, tu vai conseguir fazer as ligações necessárias. Tu vai entender, opa... Chega, tá bom. Né? Ok, me saciei, tá ok. Gostaria de comer mais, mas eu sei que se eu comer eu vou passar mal. Né? O paciente num nível já, né, de adoecimento, de sofrimento psíquico, dentro dos contextos que a gente já comentou aqui, não consegue ter essa percepção. Sim. Entende? É por isso que aí você para e diz assim, não, aí eu faço o processo da cirurgia e eu vou continuar tendo os hábitos, porque eu não vou engordar mesmo. Né? O que é um engano total. Exatamente. Eu digo pro pessoal, às vezes, também que para não fazer o comer parcelado. Então, assim, vai conseguir comer. Se quiser comer 8 fatias de pizza, vai conseguir comer as 8. Vai comer um pouquinho agora, um pouquinho daqui a 1 hora, um pouquinho daqui a 1 hora. Então, assim, tem que mudar a cabeça. Não adianta guardar aquilo para comer depois. Não guarda para comer depois. Tá satisfeito? Ok, encerrou. Porque se for ficar guardando para comer depois, vai comer a mesma quantidade que comia antes, só parcelado. E aí a gente sabe que tem-se consequências, né? Com certeza, vai ter o reganho, não tem como, né? Exatamente. Às vezes o pessoal acha que é impossível ter reganho, dá para voltar ao que era antes, com certeza. Com certeza tem reganho. E aí imagina, tamanho impacto. Né? Que aí eu tenho um impacto, né? Do antes, do durante e do pós. Né? E aí deve ser muito frustrante, né, o reganho. Porque, passou por tudo, fez a cirurgia, fez tudo direitinho, daqui a pouco vê que tá ganhando peso, deve ser muito frustrante. Aí, quando a gente começa a se decepcionar, aí vira uma bola de neve, né? Exatamente. E ouso dizer que, pelo menos, 80% dos pacientes que fazem o procedimento cirúrgico, tá, pós-bariátrica, tem medo do reganho. Com certeza. Eles com têm. certeza. Embora, como eu disse, muitos estão preparados para o processo, né? Estão fortalecidos nessa questão do novo, da readaptação. Você aprende a comer novamente. Claro. Às vezes ter medo do reganho é bom, porque vai te manter centrado, mas também tem casos que a gente vê que vira uma coisa bem patológica, assim, que a pessoa fica neurótica de ganhei 200 gramas e já tá pirando, achando que tá tendo reganho. E é importante também a gente falar que fisiologicamente existe um reganho que é aceitável no pós-bariátrica. Todo mundo, depois de 1 ano e pouco, 2, vai ter um reganho, porque a gente chega num momento que perde bastante, fica num platô, volta a adaptação daquela vida normal e vai ter um reganho. Então, assim, só que não é ganhar tudo de novo, né? Então, o pessoal às vezes se assusta de ganhar 200 gramas e fica doido da cabeça de, meu Deus, tô indo por água abaixo tudo que eu fiz. Não tá, né? Então, não dá pra dar aquela pirada. Uma coisa que eu ia te comentar, que eu vi na residência o quanto que a avaliação psicológica, que a saúde mental do paciente é importante e o quanto a comida é prazerosa. Porque teve uma paciente que a gente acompanhou, que ela ia fazer a cirurgia bariátrica e tudo, e ela estava vendo vídeos de competição de comida, de quem comia mais. E eu olhei aquilo assim, mas o que a senhora está assistindo?
E ela disse, não, é que eu sinto prazer vendo as pessoas comer. Já que eu não vou poder comer, eu sinto prazer vendo as pessoas comerem. Eu olhei aquilo, caramba, as pessoas sentem prazer em ver as pessoas comer até dizer chega. E eu achei isso aí uma doideira, assim. Aí que eu me dei de conta da relação psicológica com a comida, com tudo, com essa função do prazer. Realmente, as pessoas sentem muito prazer na comida, né? Uhum. Isso aí é... Olha só, é o deslocamento que a gente comentou anteriormente, né? Claro que é necessário avaliar todo esse contexto, no exemplo, né? Às vezes, se analisarmos essa busca dela, pelo menos não é uma busca onde ela vai buscar esse nível exagerado do comer, né? Ela está usando uma maneira de controlar. Uma ferramenta que vai minimizar essa busca, né? Porque, de novo, não transformamos aqui, né? É um processo também. Vai adaptando, vai moldando tudo. Então, mas realmente, no primeiro, assusta. Claro. Né? Como assim? Né? Mas real, que acaba transferindo um desejo que ela não vai fazer, mas é uma maneira que ela tem de amenizar aquela vontade. Então, tá tudo certo, cada um consegue sentir prazer de alguma maneira, como a gente estava falando, uma jardinagem, alguma coisa. Daqui a pouco assistir aquilo é a medida de conforto dela e tá tudo bem. Exato. Isso não fazendo aquilo tá ótimo. Não participando de uma competição com uma cirurgia bariátrica tá maravilhoso. É aquilo, né? Tem uma grande diferença entre pensar e fazer. E fazer, né? Eu penso e eu me comporto. Exatamente. Opa, tem um espaço gigante aí dentro desses dois processos, né? E me diz uma coisa, como é que a depressão e a ansiedade influenciam na obesidade, no ganho de peso, ou daqui a pouco até numa perda de peso drástica, né? Porque às vezes a gente nunca sabe, até tem gente que tem depressão e tem uma tendência maior a comer, e tem gente que tem uma tendência a não comer nada e ficar sem comer. Então a gente nunca sabe como a cabeça vai funcionar e como as pessoas vão reagir. Mas eu acredito que tanto a depressão quanto a ansiedade tem um impacto bem grande no ganho de peso, né? São psicopatologias que acompanham, né? Sim. Infelizmente, às vezes o paciente, ele acaba, não desencadeia no pós, mas já vem de um processo. Claro. Inclusive, já acompanhei pacientes que chegam ao consultório para avaliação com um grau de ideação suicida bem significativo. Sim. Né? Então, ali já tem uma questão de transtorno depressivo associado. E outra coisa interessante também, olha só, eu costumo dizer para os meus pacientes que a ansiedade, ela odeia a solidão. E aí eles me perguntam, mas por quê, né? Sim. E aí eu digo, porque ela nunca vem sozinha. Ela sempre se acompanha. Sempre tem alguma coisa juntos. Então, entenda que, às vezes, você está num processo ansioso, não propriamente você está num episódio, né, de ansiedade. Não propriamente você tem uma tag associada, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Sim. E aí você pode perceber que, estou ansiosa. E as pessoas também têm um grande equívoco em achar que a ansiedade é uma hiperagitação. Só, eu estou aqui tendo que fazer um monte de coisa, eu estou ansiosa. Não, vai muito além disso. Né? Então, às vezes o paciente chega com essa fala, com essa verbalização, com essa queixa, e a gente precisa entender, mas essa ansiedade está relacionada ao quê? Né? Essa ansiedade vem da onde? Como que acontece? De onde ela veio? Aí você faz uma análise de todo o histórico, por isso que tem faz uma compreensão. Um número mínimo de sessões aí que não tem como a gente, que é muita coisa para desvendar, né? Exatamente. Pra entender. E aí, o paciente... Todo mundo é uma carga, né? Todo mundo tem um passado, todo mundo tem problema, todo mundo tem alguma coisa. Somos uma caixinha, né? Que ao longo da vida a gente vai, guardando uma série de conteúdos. E aí cabe a ti pegar a caixinha ali, e começar muitas vezes organizar, direcionar, né? Então, assim, a depressão e a ansiedade, como eu disse, podem ser agravantes do pós, podem ser, né? Às vezes o paciente já tem um histórico, então acaba sendo algo multifatorial ali associado, né? Pode ser um agravante do pós, como também pode ter sido um adjuvante na obesidade, né? Como pode ter levado... Isso, como eu te falei, né? O que acontece? O paciente muitas vezes que chega para avaliação, ele vem... ideação suicida, altos níveis de estresse, uma fobia social gigantesca, porque devido, né, a obesidade em si tem vergonha, tem medo, não socializa, não sai pra rua.
E aí também isso logicamente vai ferir, a gente se faz muito nesse contato com o outro, não tenho contato com o outro, aí eu tenho, né, uma hipersônia, dorme demais, ou eu tenho uma insônia, onde eu vou dormir de menos. E que daqui a pouco o pessoal tá usando medicação, porque, não consigo dormir, tomo medicação para dormir, e daqui a pouco toma medicação para acordar, mas nunca fez uma terapia na vida, né? Exato. Nunca tentou organizar nada. Aí você imagina esse looping. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver. Aí o que é difícil. Exatamente, remédio para não comer. Hoje a gente sabe que as pessoas também, que é um sinal de alerta aí, vem assim, se automedicando, sem prescrição médica, sem auxílio. Daqui a pouco sem nem saber que dose tem que tomar direito, né? Exato, né? Essa automedicação da moda, das redes sociais, isso também é muito preocupante. Aí eu me deparo com um paciente fragilizado emocionalmente, ele vai ver de novo, uma via fácil de acesso, ele vai buscar. Claro. Muitas vezes ele vai buscar. Não tem via fácil, né? Não existe, tudo é um processo. Sim, não tem como. Né? Tudo e às vezes o pessoal começa a tomar alguma medicação e para abruptamente, às vezes são medicações antidepressivas, ansiolíticos, que a gente sabe que ajuda também para perder peso, para inibição de apetite. E às vezes o pessoal para do nada, a medicação começa e para e acha que não vai ter problema nenhum. E a gente sabe que muita coisa tem rebotes, né? Então, isso é bem perigoso também do pessoal fazer essas coisas sem acompanhamento. E nessa contemporaneidade, né, nesse mundo novo, nessa geração que estamos, se fala, eu escuto muito no consultório, assim, se fala em, eu quero aquele padrão de corpo perfeito. O que é o padrão? Qual é o padrão? Quem definiu o padrão? Não, e é com base em que esse padrão, né? Porque quando a gente fala de corpo, a gente tem que associar o quê? Na minha percepção, saúde. Sim. Né? Claro que temos fatores de autoestima, é importantíssimo. Sim. Costumo dizer que a autoestima acaba sendo um combustível para os nossos dias. Com certeza. É legal a gente se sentir bem, é legal a gente se gostar, a gente se amar, a gente ter esse autoinvestimento, né? Que a gente... É uma inscrição que vem lá de quando a gente é bebê, alguém que nos investe depois pra gente se investir, né? Mas, de novo, o que tá por trás disso? Né? Qual o custo, né? Exatamente. Então, às vezes o pessoal procura tanto para ter o corpo perfeito que vai botando outros problemas no lugar, né? Vai tomando medicação, vai fazendo não sei o que, daqui a pouco tá com problema no fígado, tá com problema no pâncreas. Então vai tentando ajeitar uma coisa e acaba piorando outra. E a cabeça também, né? Então tá tudo bem associado aí. Principalmente, né? O topo, né? Principalmente o topo. o resto tá na barriga, né? Principalmente o topo. O topo, isso mesmo. Então, outra coisa que eu queria saber, como funciona essa coisa da percepção do paciente sobre ele mesmo? Porque a gente sabe que o corpo muda, que daqui a pouco vai ficar magro, então a gente sabe que às vezes tem uma distorção de imagem. Tanto o paciente pode achar que não está magro o suficiente, como daqui a pouco o fato de ele ter emagrecido, ele não se reconhece mais, às vezes eles dizem que não se reconhece, ou daqui a pouco muita coisa muda, né? Às vezes até algum comentário que ouviu, alguma coisa... A gente vê que o pessoal às vezes diz que o paciente bariátrico tá com cara de bariátrico. Quando era gordinho era mais bonito. E a gente sabe que isso aí também vai ofendendo o paciente, ele vai guardando aquilo ali. E ele vai mudar a identidade dele, né? Porque se ele era uma pessoa e agora é outra, visivelmente falando, né? Então, como é que funciona essa lida do paciente na auto-identificação dele? É inevitável, né? A mudança física. A gente vê, assim, acredito que para você também isso é muito presente. O paciente tem X e aí ele volta ali para revisão, ele já tá com Y. Com uma semana a gente já vê mudança, não tem como, né? Exato. E às vezes são mudanças muito bruscas. Sim. Que você olha assim, aí o paciente entra num estado de... Olha que interessante, onde ele traz uma transformação das roupas, ele precisa vestir-se, né? Então ele tem que fazer um guarda-roupa novo,
Sim. Né? Ele tem que assumir novos hábitos, ele tem que cuidar de todo o processo que envolve no pós, né? Sim. Questão de suplementações, Sim. da atividade física, do aprender a comer novamente, do refazer toda uma rotina, né? Sim, é um processo total de readaptação. Não tem uma área que a gente vai olhar e vai dizer assim, não vai ter transformação. E aí essa transformação toda que eu citei se acompanha de uma transformação muito expressiva fisicamente. Sim. Né? Tem pacientes que relatam, para você ter uma ideia, que se olham no espelho mais de 100 vezes no dia. Né? E ficam olhando, mas eu perdi peso aqui, eu perdi e aqui, mas e será que assim vai ficar dessa forma e como que isso... Acaba virando uma loucura, assim, então, né? É um impacto muito grande. Sim. E aí, se não tem um cuidado, gera um descontrole. Muitas vezes a pessoa, por toda essa mudança que envolve, não busca mais uma identidade. Sim. Né? Eu era a X e aí dentro desse processo eu me transformei, eu não sou mais a X. E aí eu trabalho de novo com uma fala muito simples, mas extremamente importante e categórica. Essência não se muda. Você continua sendo... continua a mesma pessoa, isso, né? Você continua sendo quem você é. O que está acontecendo aí é uma mudança que você buscou, então vamos validar essa mudança e enfrentar esse processo de readaptação com ressignificação, intensificando a capacidade de resiliência, né? Um apoio é muito importante, o apoio familiar. Então vamos trazer pessoas que te proporcionam uma empatia, que estão ali zelando por você, se ame todos os dias. É sempre bom ser colocado para cima também, né? Então, nossa, com querendo certeza. ou não, a gente leva a opinião dos outros. Às vezes a gente não deveria, mas a gente leva. Então, tanto pro bem quanto pro mal. O que a gente escutar, às vezes vai ter um impacto grande ali. Né? E aí o paciente está nesse processo o quê? E ele está fragilizado, né? Lógico que sim, por N fatores. Né? Biológicos, fisiológicos. Então, assim, e aí ele está nesse processo interno e ele está nesse processo externo. É como eu disse, tudo na vida dele está em transformação. Tá tudo mudando, com certeza. Está em transformação. E isso é positivo, porque se ele buscou e está, né, com uma base de apoio, com ferramentas para lidar com isso, sabe? Ele vai dar conta. Claro. E às vezes acontece também do paciente emagrecer e às vezes ele não gostar do que ele está vendo, ele não se identificar, ele se achar estranho por estar magro, alguma coisa assim. Sim. Só que assim... buscou por aquilo ali, né? Ele teve uma mudança, ele teve tudo, então às vezes o pessoal não se reconhece mesmo fisicamente falando, mudei, não sou a mesma pessoa. Então eu acho que tudo a gente tem que relevar e tentar mudar e adaptar, porque realmente a cabeça dá uma... Não tem como não dar uma pirada com tudo o que está acontecendo. Traz algumas disfunções, né? Como eu disse, é inevitável. Claro. Mas, de novo, utiliza esse processo de mudança, de transformação e olha para isso com muita validade. Né? Olha, eu consegui, eu sou capaz. Mas você antes, quando pesava, tinha mais peso, você era mais bonito, você era mais bonita. Mas eu vou dar uma importância para isso? A pessoa não sabe o que eu passei, a pessoa não sabe o que eu vivenciei, todo o meu histórico, o que envolveu. Né? E aí eu olho para mim de novo e digo assim, que bom que eu consegui, por que eu vou dar importância para isso? E aí é o que a gente falou anteriormente, porque não é o que eu estou vendo, é o que eu estou sentindo, é saúde. Claro. Acima de tudo, é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida. Né? É longevidade. Com certeza. Sabe? Mas é uma coisa que tem que trabalhar bastante, eu acredito, essa função da distorção de imagem, tanto como algo positivo quanto negativo. O paciente estar sentindo bem com ele magro, às vezes está nessa pira, comentou, de se ver no espelho 100 vezes por dia. Então, deve ser uma coisa que deve ter que trabalhar bastante mesmo, essa distorção de imagem, que às vezes a gente se olha, todo mundo diz que tá magro, e mas eu não me enxergo magro. Então, que às vezes tem isso também, né? Às vezes, até no paciente que tem anorexia, bulimia, esses transtornos alimentares. Então, eu acho que a distorção de imagem deva ser meio parecida, assim. Claro que sim. E aí, de novo, né?
Tá, mas você tem uma vida ainda. Né? Tu pode se tornar quem você quiser e aí você busca um ideal para você. Sim. Né? Ah, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo. Claro que a gente faz uma avaliação, pra né? ver se tem uma visão é patológica ou não. Isso, se tem uma congruência ou se tem alguma questão de Sim. psicopatologia associada, o que tem dentro desse caso. Mas buscando esse entendimento e agora você está me dizendo que você não está contente com aquilo que você está visualizando. Tá, mas vamos lá. Quanto tempo temos para que você consiga alcançar, né, esse teu ideal? Que não está lá nos aspectos das redes sociais, né? Não está aí, como eu disse, naquela questão do corpo perfeito, do padrão de beleza. Não. É como que você se vê e você gosta do que você vê. De novo, não dentro de uma questão. Exato, não dentro de uma questão patológica ali. Isso. Sim. Né? Porque o impacto é imprescindível, assim, vai haver um impacto, porque as transformações são rápidas e gigantescas. Né? E às vezes às vezes acontece até insatisfação também do paciente achar que não perdeu o peso suficiente ou se comparar, porque uma amiga fez e perdeu tanto em tanto tempo. Eu fiz e não perdi tanto quanto ela. Então eu acho que isso aí também afeta um pouco essa coisa de querer se comparar, mas a gente sabe que às vezes o método cirúrgico não é o mesmo, o paciente não é o mesmo, e uma coisa é um paciente de 180 quilos perder peso, outra coisa é uma paciente de 90 quilos perder peso. Então não dá pra comparar, né? É, aquela palavrinha, né? Singularidade, né? Todo mundo individual, não tem como. Isso, cada um no seu processo, cada um dentro do seu contexto, das suas vivências. Não, E no seu cuidado. E no seu cuidado, com certeza. Isso mesmo. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para ver o que o pessoal queria perguntar para uma psicóloga. Então, vou pegar aqui Vamos lá. O meu Instagram, vamos abrir e vamos ver o que temos aqui na nossa caixinha de perguntas. A primeira delas, então, como lidar com a ansiedade? Foi bem direto essa pergunta. Como lidar com a ansiedade? Então, né? É uma pergunta muito comum. Ampla, né? Também. E muito comum. E aí, muitas vezes, eu olho para o paciente, quando eu me deparo com essa falha, eu digo, então, me fale um pouco sobre você. E aí eu consigo direcionar como lidar com essa ansiedade. Claro que tem dicas, né, Nath, da gente lidar com a ansiedade. Prática de atividade física minimiza níveis de ansiedade, né? Dependendo como está esse nível, assim, se está numa intensidade maior, se está te trazendo... É uma ansiedade disfuncional, onde está te trazendo prejuízo funcional, né? Dentro do que você costuma fazer. Eu estou trabalhando, eu estou me alimentando, eu estou dormindo, eu estou me relacionando, teus contextos de vida estão ok, mas você sente alguns impactos aí com essa tal ansiedade, busca um auxílio médico, né? Se reinventa. Tem que ver o quanto que está interferindo essa ansiedade na rotina, né? Não tem receita pronta. Não tem receitinha de bolo, né? É aquilo, é a singularidade. Como que é essa tua ansiedade? Tem pacientes que sentem ansiedade de uma forma, tem pacientes que sentem ansiedade de outra forma. Hoje em dia, eu acho que todo mundo é meio ansioso, né? Porque do jeito que o mundo corre, todo mundo tem algum grau de ansiedade, não tem como. A gente vive meio cheio, assim, os dias de todo mundo, eu acho que está cada vez mais corrido. A gente está vivendo um mundo bem corrido, então não tem como não ter um pouquinho de ansiedade aí, né? E aí voltando à pergunta, você vai lidar como? Veja o que você gosta de fazer, veja o que para você, né? O oposto da ansiedade te traz um nível de calmaria, te traz um nível de contemplação, de plenitude, de paz. E busque fazer isso, praticar isso, né? E de novo, apoio e cuidado à saúde mental. Com certeza. Sabe? Sem dúvida. Para acessar e ter um entendimento e ter, assim, uma análise, mas o que eu tenho? Eu tenho um sintoma ou eu estou falando de um transtorno? Sim. Né? Um sintoma o que gerou aquilo, o que gatilhou aquilo, né? Da onde que vem isso aí? Isso, exatamente. Então... Vamos à próxima, então. Por favor. Antes de prosseguirem, vocês estão bem distantes do microfone. Chega mais pra cá. Aqui?
Então, a próxima pergunta é: como lidar com o medo de engordar novamente ou que os problemas de saúde que estavam curados, por exemplo, pressão, diabetes, voltem? É o que eu te falei, né? Sim. Ouso dizer que 80% É bastante. tem esse medo. Sim. Acho que não tem como não ter, né? E teve um sofrimento muito Sim. grande dentro, assim, do peso que se encontrou para fazer o procedimento. Claro. Então, tudo que me gerou sofrimento, eu vou ter medo de vivenciar novamente. Tem medo de ter, não tem como não ter medo de ter aquela angústia de novo, né? De passar por tudo de novo. E é uma linha muito tênue, né? Porque Sim. nesse processo do novo, nesse processo de readaptação, eu preciso entender o meu novo limite. Sim. E aí a transformação interna acontecendo, a transformação externa, e aí todos esses medos, não só de ganhar peso do reganho, como a gente falou, Sim. mas também o que está por trás disso, que acaba afetando ou intensificando as comorbidades. Claro. O medo de voltar aos problemas de novo, o que gerou, o que motivou, né, a cirurgia, então aquilo voltar de novo depois de já ter feito, realmente é um medo válido, não tem como, né? E assim, o medo por si só, muitas vezes, ele acaba sendo um recurso para que a gente potencialize algo positivo. Sim. Para que a gente entre num processo de autodefesa. Eu tenho medo, eu vou ter um cuidado maior. Então, claro, se você ter o entendimento, ressignificar essa emoção a ponto de, vou utilizá-la a meu favor. Claro, gera uma cautela, né? E aí o contexto é totalmente diferente. Usa o medo como cautela, não como algo ruim, né? Isso. E é bom a gente ter medo de algumas coisas que aí a gente não se empolga muito fazendo outras, então é bom ter esse medo, vai com calma, vai na cautela. O medo muitas vezes não gera consequências, né? O medo bom. Pra não virar uma tortura também. Exato. Vamos lá. A depressão dificulta a perda de peso? Cada caso um caso, né? Mas assim, a gente sabe o que está associado a essa depressão. A gente sabe que o transtorno depressivo traz junto dele sintomas, né? Ou de comer demais, sim, ou de comer de menos. Que a gente tinha comentado, né? Então pode impactar sim. Sim. Mas analisando dentro disso o que pode ser feito, qual o entendimento, dentro de que contexto. Sim. Não que exista algo, assim, digamos, que influencie, que a depressão diminui o tempo da digestão, alguma coisa assim. Não se sabe, pelo menos, de nada que a depressão dificulte a perda de peso nesse caso. Com certeza está associado a ingesta de calorias, né? Ou a compulsão, alguma coisa assim, né? Porque vai ter comportamentos dentro do processo depressivo que vai possibilitar você a ter aspectos de autocuidado deixado de lado. Sim. Né? Então, eu estou num processo, eu tenho um transtorno depressivo, e aí eu estou num episódio, né, grave. Eu vou ter impactos que vai sim acarretar no meu processo de alimentação. Claro, até porque se tiver uma depressão grave, fica muito tempo parado, estou muito tempo em casa, deixei de sair, então vai ter também um gasto energético mais baixo, né? Porque vai ficar com o corpo mais parado. Exato, ou assim, né, eu estou em crise e aí eu me isolo. Eu preciso me preencher de alguma forma, esse meu vazio, essa minha tristeza, essa minha melancolia. O acesso fácil. Né? O que temos em casa, né? E hoje também a gente pega o celular na palma da nossa mão. Ali, 30 minutinhos chegou. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu tenho acesso àquele prazer imediato que vai, de certa forma, suprir aquele vazio, mesmo que momentaneamente. E aí eu posso fazer isso o quê? 1, 2, 3, 4, 5... Várias vezes. Por aí vai, né? E aí realmente, o acesso é muito fácil. Vai dificultar, né? A perda de peso. Sem dúvidas, né? Comportamento. Sim, tem que ver o que está comportamental nessa depressão, né? O quanto que está comendo, ou quanto que deixou de comer, ou quanto que está fazendo atividade, o quanto que está em casa. Então, realmente, tudo depende de todo o quadro, né? Até porque, assim, né? Se eu estou nesse episódio depressivo e eu saio para treinar, eu vou modular
Sim. Né? Questões hormonais ali, então a minha serotonina, ela vai dar um boom, eu vou ter uma bomba dopaminérgica que vai auxiliar no processo desse sentir a depressão, não a cura. Sim. Né? Não estamos falando disso, mas vai minimizar esse aspecto. Então eu não entro nesse looping, né? Eu consigo criar ferramentas e recursos para lidar. Sim. Mas eu tenho que ter consciência disso. Mas eu também penso também que às vezes a pessoa está num grau de depressão mesmo, claro, óbvio que fazer uma atividade física com certeza vai melhorar, vai dar uma disposição maior, mas também a pessoa, bom, eu continuei fazendo academia mesmo estando em depressão, não estou bem. Às não perdi peso, né? Não perdi peso. Não adianta de nada. Não adianta de nada, ou às vezes tu vai ali e faz de qualquer jeito, porque não tô com vontade de fazer. Então é óbvio que isso vai acarretar, não tem como, né? Exatamente. Vamos ver o que mais temos. Então, como não se entupir de doce quando fica triste ou ansioso? Isso é muito difícil. Assim, né? Parece que eu fiz essa pergunta, mas não foi eu não, tá? Apesar de eu precisar dessa resposta também. Ótimo. Então, eu quero o doce. Você pode... Tem que ter o limite, né? Isso, você pode. Eu vou lá e eu vou comer. Que a gente falou. Eu vou lá e eu vou comer um bombom. Sim. E isso, você vai ver que, sim, é comprovado, é científico, vai te trazer... Com certeza. um prazer. Eu sou a prova científica de que vai trazer. Vai te trazer um prazer. Mas você, aí... Em todos os momentos que eu estou ansiosa, eu vou buscar o doce, ele não vai trazer mais prazer, ele vai trazer sérias consequências. Sim. E aí, esse equilíbrio é importante se ter. Olhar para isso e fazer uma leitura. Mas eu já comi X de doce hoje. Mas eu percebi que cada vez que eu me sinto, né, com algum incômodo emocional ali, seja qual for a emoção despertada, eu busco isso como via de satisfação. Sim. Eu uso isso como válvula de escape. Eu uso isso como fuga. Né? Mas aí o que eu faço para não ter isso de fuga? Processo autoconsciente. Né? Terapia o que a gente estava falando, terapia, exercício, vai buscar outro prazer, atividade física, desloca isso para algo, né, que vai te beneficiar de fato. É uma dica que eu dou para os pacientes que é muito simples. Água. E água com gás também dá... saiu o estudo que ela dá uma saciedade maior, né? Porque o pessoal tem um preconceito com água com gás, já vai estufar o estômago, faz mal para a saúde, né? Não, ela dá uma saciedade maior. Isso aí saiu um estudo recente comprovando, então... Eu quero me oportunizar, né, de novo... Claro que não vai dar para viver com água, às vezes a gente quer um docinho. De novo, pode comer o docinho, né? Aí você faz o quê? Dentro de uma avaliação multi, a importância do cuidado multi. Conversa com a tua nutricionista, conversa com a tua médica. O que eu posso comer? Né? O que dentro do meu contexto, dentro do meu IMC ali... Tá ok, o que eu posso... Dentro do meu plano, né? Do meu metabolismo, né? Da minha restrição alimentar, o que eu posso... E aí adapta isso. Claro. Eu, na minha consulta com o nutricionista, ele montou o plano alimentar, ele falou, tem 30 gramas de chocolate todos os dias. Então, assim, tá dentro do meu plano, tá calculado, tá ali. Só que eu preciso saber que é as 30 gramas de chocolate, que não é pra eu comprar a barra e... não, vou juntar as 30 gramas dos 10 dias e comer uma barra de 300 agora. Não faz isso, né? Exatamente. Então, e outra, se fizer, saiba lidar com o que fez depois. Exato. Queima na academia depois. Exato. Ou saiba por que fez aquilo, né? O que estava acontecendo na cabeça que fez aquilo. Porque talvez essa via, né? Talvez esse sentir, ele vai retornar. Né? Então, o que levou a querer fazer aquilo? Exatamente. Não é só porque o chocolate é gostoso. Alguma coisa levou aquilo ali. E estamos falando de muitas coisas aqui que a gente não visualiza. Sim. Né, Nath? Que a gente só sente. Então, muitas vezes, eu preciso visualizar isso. Mas como se a gente falar de sentimentos e emoções, eu vou conseguir lidar? Consegue. Sim. Consegue. Né? Tá, a psicologia aí enquanto ciência. E aí é a tua parte, né? E tu que lute pra organizar isso aí. Então, Lari, te agradecer hoje por todas as perguntas, dúvidas, questionamentos, por essa conversa maravilhosa que a gente teve. Muito obrigado pela participação no nosso segundo episódio do Resenha.
Imagina, novamente eu que agradeço, fico muito feliz em poder contribuir, poder falar brevemente sobre Sim. saúde mental, sobre o cuidado, sobre esse suporte importantíssimo que a psicologia pode nos trazer. Com certeza. E espero voltar, né? Com certeza, vamos ter mais assuntos. Com certeza. Sempre tem assunto, né? Saúde mental sempre tem assuntos. Sempre tem assunto. E aproveito para finalizar aqui essa nossa troca com uma frase que eu gosto muito. Para o paciente que está dentro do processo, ou que conhece alguém, ou que tem dúvida também. Sim. Enfim, e para as pessoas que têm curiosidade. Para todo mundo. Tem uma frase, Nath, de Freud, que eu gosto muito, que fala o seguinte: um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Ah, sim. Ou seja, sim. Não é fácil, Nunca, mas é possível. Nunca é fácil, mas dá certo. É transformador e o processo muitas vezes é incrível. Então, se permita, dentro daquilo que faz sentido para você, se permita. Com certeza. Se permita viver, ser feliz, né? Se amar. E ter dias belos mesmo. Com certeza, que são a maioria, mesmo certeza. nessa busca. Obrigado, Lari. Obrigada a você.